Olá pessoal, tudo bem? Aqui novamente o professor Ivo, filho de redação. Nós hoje veremos o parágrafo do desenvolvimento da redação do Enem. Então vamos juntos. Então vamos lá pessoal, o desenvolvimento é um grande diferencial para o aluno que vai participar do Enem, que vai produzir o seu texto. E por quê? Porque nele existe o seu posicionamento, a sua autoria e, além disso, a demonstração eficaz de repertório sociocultural. Então nós temos aí esses elementos que contribuirão para uma redação de excelência, uma redação nota 1000. Então, em se tratando de desenvolvimento, o que é que nós teremos? Primeiro, selecionar as ideias, né? Quais são as ideias que você vai desenvolver no parágrafo desse desenvolvimento, nesses dois parágrafos do desenvolvimento. Informe situações relacionadas ao assunto. Essas situações podem vir a partir de uma exemplificação, né, de uma notícia, de um embasamento teórico, de dados, de estatísticas. Organize suas ideias, e se organizar as ideias também aqui entram os conectores, né? Não vale, só revendo, né? Não vale trabalhar com o período que a gente chama os períodos truncados. O que é que nós teremos? Um período relacionado ao outro. Então, essa conexão, terminou um período, emprega o elemento para conectar, ou sequencial ou referencial. Relaciona as informações com outras áreas do conhecimento. Aqui surge, de fato, o repertório sociocultural, né? Muito bem-vindo. Os alunos hoje empregam muito a questão de séries, de filmes. A sétima arte, né? Que foi até o tema da última versão do Enem. Cite fatos na vida real de ampla discussão social. Lembrando que até aqui não é... Aqui é a sugestão do que pode haver no parágrafo do desenvolvimento, mas você não vai abordar tudo isso aqui, até porque o texto se tornaria o quê? Dissertativo expositivo, que não é o pedido no Enem. Qual é o texto? Dissertativo argumentativo. Portanto, nós teremos aqui obrigatoriamente o quê? A sua autoria, o seu posicionamento crítico, empregando, como já foi visto, empregando o quê, pessoal? Os modalizadores, adjetivos, advérbios, etc. Então você tem aí o seu posicionamento crítico. Dê novas opiniões sobre o assunto desenvolvido, é o que a gente frisou há pouco. Argumente as opiniões apresentadas para convencer o leitor de que você está certo. Pode ser exemplificação, enumeração, causa, consequência, comparação por semelhança ou contraste, indagação, citação, dado estatístico ou definição. O que vale, de fato, é demonstrar o quê? Que você tem domínio, que você tem um repertório vasto e, a partir daí, desenvolver, opinar sobre esse repertório, sobre a proposta temática como um todo. Tópico frasal. É o primeiro período apresentado em cada parágrafo de desenvolvimento. Nele você deve deixar explícito sobre o que o parágrafo vai falar, mostrando o problema. Lembre-se, esse tópico frasal precisa ser iniciado com um elemento coesivo, que relaciona um parágrafo ao outro. Se lembram? Que é aquela questão de que a coesão entre os períodos e a coesão entre os parágrafos. Quais são os conectores mais empregados, né? Além disso, se você for dar uma sequência de um parágrafo para o outro, além disso, entretanto, se você for questionar, então tudo depende do que você vai propor semanticamente para dar continuidade a essas ideias do parágrafo anterior, né? Exemplificação ou fundamentação. Para exemplificar, você pode utilizar dados, informações ou repertório sociocultural, citações de autores, referência a filmes, livro, música, etc., que subsidiem a afirmação inicial, ou seja, que comprovem o problema, né? Explicação é o momento de relacionar as informações, os fatos ou opiniões ao tema abordado, deixando claro de que maneira esses elementos estão presentes na problemática atual. A exemplificação e a explicação não precisam seguir a ordem tal qual é apresentada aqui. Primeiro você pode explicar e depois exemplificar. Você ainda pode exemplificar ao mesmo tempo que explica. A conclusão do parágrafo.
Você precisa finalizar a ideia que quis passar ao exemplificar e explicar a sua afirmação. É nesse momento que você pode expor sua opinião, reafirmando seu ponto de vista para o leitor. Então, eu trouxe aqui um modelo de parágrafo para o desenvolvimento. Veja bem, aqui subentende-se pelo início do texto, em primeira análise, subentende-se que é o quê? O primeiro parágrafo do desenvolvimento. De maneira paralela, ele já vai iniciar o outro parágrafo, certamente com o quê? Em segunda análise, até para manter um paralelismo gramatical e também uma conversa entre os parágrafos, né? Então, para não ficarem dois parágrafos soltos. Em primeira análise, é lícito postular que a informação é um bem de valor social, o qual é responsável por modular a cosmovisão antropológica pessoal e influenciar os processos de decisão humana. Nesse raciocínio, as notícias e acontecimentos que chegam ao indivíduo exercem forte poder sobre tal, estimulando ou suprimindo sentimentos como empatia, medo e insegurança. É factual, portanto, que a capacidade de selecionar, via algoritmos, as reportagens e artigos que serão vistos por determinado público constitui uma ameaça à liberdade de pensamento crítico. Evidenciando o supracitado, há o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do especialista comportamental Daniel Kahneman, no qual ele expõe e comprova, por meio de décadas e experimentos socioculturais, a incisiva influência dos meios de comunicação no julgamento humano. Torna-se clara, por dedução analítica, a potencial relação negativa entre a manipulação digital por dados e a autonomia psicológica e racional da população. Então, veja bem, ele inicia: é lícito postular que a informação é um bem de valor social, o qual é responsável por modular a cosmovisão antropológica pessoal e influenciar os processos de decisão humana. O que é que nós temos aí? O tópico frasal. Você lembra lá, né? Vai anunciar sobre o que é que você vai falar no parágrafo. Ele faz aí, nesse raciocínio, ele já vai o quê? Se posicionar acerca do raciocínio, e aí o emprego muito bem acertado desse conector, do nesse, né? Ora, que já foi citado. Então, é factual, portanto, que a capacidade de selecionar via algoritmos as reportagens e artigos que serão determinados por meio do público constitui uma ameaça à liberdade de pensamento crítico, isso é posicionamento dele, e aí ele complementa o parágrafo com que uma citação ou uma referenciação ao livro. Então, o parágrafo cumpre exatamente o que exige as competências do Enem. Ele traz o quê? A autoria, posicionamento crítico. Vamos aí por etapa, analisando este parágrafo dentro das 5 competências. Primeiro, um exímio domínio da língua portuguesa, ele demonstra aqui. Segundo, a competência 1, né? Aí 200 pontos nós teríamos. Competência 2 é o que, pessoal? Trabalhar com o quê? O tema. Olha, tipologia, você percebe aqui que é um texto dissertativo argumentativo, o tema que ele aborda e ainda o quê? O repertório sociocultural. Ele cita aqui, ele menciona um livro. Então, a competência 2, muito bem atendida, em apenas um parágrafo, estou analisando, né? A competência número 3 trabalha com o quê? Informações ou interpretações das informações e da contextualização. Então, ele é a autoria, né? A competência 3, ele desenvolve. A competência 4, ele entra com os conectores, né? O nesse que já foi mencionado entre um parágrafo, torna-se clara por dedução analítica a potencial relativa. Então, ele prega também a pontuação bem justa para evidenciar uma coesão bastante eficaz. E a de número 5 é que não pode estar analisada aqui ainda, porque se refere à proposta de intervenção e, portanto, nós teríamos aí mais à frente uma análise, né? Considerando a produção da introdução de texto da aula anterior sobre o tema Os Desafios para Garantir a Vacinação dos Brasileiros, só relembrando, nós estamos lá remetendo à aula de número 7, que foi sobre o quê? O plano de texto. Na aula 8, certamente vocês já elaboraram o quê? A introdução. E agora elaboraremos o quê? O desenvolvimento. E tendo como referência a redação nota 1000 apresentada nesta aula, desenvolva as 2 problemáticas presentes na sua tese. É imprescindível para este momento da produção, além de defender o ponto de vista, demonstrar que possui repertório sociocultural, citação, alusão, dados, etc. E ainda estabelecer a coesão interparágrafo, ou seja, a coesão entre os parágrafos e intraparágrafo, entre os períodos que constituem os parágrafos, né? Então, pessoal,
No desenvolvimento, o que é que a gente propõe? Em suma, trocando em miúdos, que vocês trabalhem com o tópico frasal, seguido de quê? Do seu posicionamento, mais o referencial teórico. Lembrando que entre um parágrafo e outro, estou falando aqui de desenvolvimento, tem de haver uma referenciação sempre do terceiro parágrafo, que corresponde ao segundo do desenvolvimento, em relação ao segundo parágrafo, que corresponde ao primeiro do desenvolvimento. Então, mãos à obra, caprichem no repertório sociocultural e vamos juntos rumo à nota 1000 no Enem.